Oi, tudo bem? Acredito que você que está assistindo esse vídeo, com certeza já viu alguma série ou algum filme que você gostou, que alguns dos personagens principais eram criminosos ou até mesmo vilões, o que é totalmente normal, pois são personagens fictícios que já são criados com o intuito de fazer o espectador que está assistindo gostar deles, seja pela personalidade, pelo jeito de se comportar ou pela inteligência. Mas fora das telas, isso muda completamente. No tema de hoje, falaremos sobre a romantização da criminalização, então sem mais delongas, vamos começar. Esse vídeo será dividido em 3 tópicos: músicas, mídia e hipocrisia. Vamos começar com músicas. Nesse tópico vamos ver algumas músicas que não só romantizam o crime, mas também glorificam ele. Assault, Carro Forte, lançada em 2022 e contando com 130 milhões de visualizações até o momento da gravação desse vídeo. Vamos ver um pouco da letra da música. Lobo de bloco, desci, cresci uma direção, pago na altura da Dutra. Fumo um balão com 9 na cintura, piloto não pongo esses canas pra cá. Tudo derrota, não vou destravar. Nota com sangue, infelizmente a vida no plano perfeito é morrer ou matar. Rara porta no fuzil, todo meu mano porta numa Glock. Mercador cria para Brasil, e explode a porra do carro forte. Joelho no chão, fiz uma oração, pedindo a Deus pra me proteger. Partiu pra missão, junto com os irmãos, papo de milhão, matar ou morrer. O dinheiro vai e vem, disposição nós tem. Se nós se der bem, agradeça a Deus, né? Todo mano porta no fuzil, todo meu mano porta numa Glock. Mercador cria para Brasil, e explode a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock. É que o Orochi passou de BM, sabe que... O mais irônico é que em algumas partes do clipe, os indivíduos pedem e oram para Deus os protegerem enquanto se preparam para roubar. A diferença entre essa letra e o lixo, é que pelo menos, o lixo é reciclado. E não acaba por aí, outras músicas como A Cara do Crime, 22 Meu Vulgo, na CDD Só Bandido Faixa Preta, Quebra-Osso. Essas são só algumas das músicas que romantizam e fazem apologia ao crime. Próximo tópico, mídia. Esse tópico está relacionado ao que foi dito no início do vídeo, e nele, vamos ver a mídia passando pano para um dos crimes mais revoltantes do Brasil. Suzane von Richthofen, vinda de uma família rica, era filha do engenheiro Manfred, da psiquiatra Marisia von Richthofen e irmã de Andreas Albert von Richthofen. Antes de fazer o que fez, Suzane era vista como uma garota educada, tranquila, tímida e desempenhada nos estudos. Mas tudo começou a mudar entre os anos 1999 e 2000. Foi por aí que Suzane, com seus 16 anos, conheceu Daniel Cravinhos, que tinha 20 anos na época. Após se conhecerem pela primeira vez, não demorou muito tempo para começarem a namorar, e a partir dessa relação, tudo começou a desmoronar. Suzane começou a namorar escondido dos pais, mas não demorou muito tempo para eles descobrirem. Quando os pais de Suzane descobrem seu relacionamento com Daniel, tentam impor regras e limitar seus encontros, mas Suzane por sua vez, continuou a se encontrar com Daniel. Suzane foi se tornando rebelde com os pais e até começou a faltar na escola para se encontrar com Daniel, isso resultou em diversas brigas e discussões com os pais. Suzane foi se afastando gradualmente de seus pais, ficando a maior parte de seu tempo com Daniel, e consequentemente fortalecendo seu vínculo com ele. Entre 2000 a 2001, Suzane já via seus pais como obstáculos entre seu relacionamento, e Daniel pensava o mesmo. Com essa mesma linha de pensamento, Daniel começa a alimentar a cabeça de Suzane com a ideia de se livrar de seus pais. Após várias discussões, Suzane finalmente concorda com a ideia de Daniel, e a partir daí, Daniel, Suzane e Christian, irmão de Daniel, começam a elaborar o plano para se livrarem dos pais de Suzane. 31 de outubro de 2002. Esse foi o dia em que Suzane, junto dos irmãos Cravinhos, deram início ao plano. Nesse dia, Suzane von Richthofen saiu de casa com o seu irmão e seu namorado Daniel. Suzane e Daniel levaram Andreas para uma lan house, e depois o deixaram na casa de um amigo dele.
Mais tarde, já de madrugada, Suzane voltou e facilitou a entrada de Daniel e do irmão dele, na residência da família, no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Os pais de Suzane estavam dormindo no quarto. Daniel e Christian entraram silenciosamente e os atacaram enquanto ainda estavam dormindo, usando barras de ferro, causando assim, a morte dos dois. Nesse tempo em que os pais de Suzane eram atacados, ela ficou em outro cômodo. Após o crime, os três simularam um assalto, que no caso, seria classificado como latrocínio. Depois disso, Suzane informa Andréas sobre a morte dos pais e logo em seguida, vai a uma delegacia registrar o suposto roubo, dizendo que havia encontrado os pais mortos ao voltar para casa. No entanto, havia inconsistências no relato, ausência de sinais reais de arrombamento e o comportamento dos envolvidos levantaram suspeitas rapidamente. Dias depois, confrontados pela polícia, os três confessaram o crime. Atualmente, os três já estão soltos. E inclusive, Suzane não só se casou, como também teve um filho em 2024. Um tanto irônico, não? No final dessa história, quem mais pagou e paga até hoje, foi o Andréas, pois além de perder sua família, logo soube que um dos responsáveis pela morte de seus pais, era a garota a qual no passado, ele chamava de irmã. E sim, mesmo que ela tenha ajudado a tirar a vida dos próprios pais, ainda assim, tem idiotas que passam pano para eles. Se você entrar no TikTok, pesquisar o nome dela e depois entrar nos comentários de algum vídeo, você vai se deparar com comentários e perfis de pessoas doentes e nojentas. Próximo tópico: hipocrisia. Nesse tópico, iremos falar sobre a mega operação do Rio de Janeiro. No dia 28 de outubro de 2025, foi dado início à operação, com o objetivo de conter o Comando Vermelho. O Comando Vermelho entrou em confronto com os policiais, confronto esse que durou cerca de 15 horas. Durante esse tempo, 113 criminosos foram presos, 120 armas foram apreendidas, 93 delas sendo fuzis, 130 criminosos foram abatidos, e infelizmente, 4 policiais foram mortos. Sendo eles, Cleiton Serafim Gonçalves, Eber Carvalho da Fonseca, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Veloso Cabral. No dia 31 de outubro de 2025, 3 dias após a operação, familiares, amigos e até mesmo civis, prestam as devidas homenagens aos 4 heróis. Poderoso Deus, que és o autor da liberdade e o campeão dos oprimidos, escutai a nossa prece. Nós, os homens das forças especiais, reconhecemos a nossa dependência do Senhor na preservação da liberdade humana. Estejais conosco quando procurarmos defender os indefesos e libertar os escravizados. Possamos sempre lembrar que a nossa nação, cujo lema é ordem e progresso, espera que cumpramos com o nosso dever por nós próprios, com
Ainda nesse dia, as mães e parentes das vítimas da sociedade protestaram contra a operação da polícia. Mulheres, parentes de criminosos do Comando Vermelho, saíram em manifestação após a mega operação que deixou mortos em áreas de mata. Muitas delas afirmaram que os policiais não deveriam ter matado, mas sim levado os criminosos para a cadeia, criticando a forma como a operação foi conduzida. Raro, mas ele tinha que pagar na cadeia, nunca a morte. Porque a gente não tem mandato, e olha quantas pessoas morreram. Não era pra levar, eles tinham que estar no tribunal, ser julgado, mas já ia que levar preso, não tem que matar, não. Não, o trabalho deles é levar preso, não matar. Ou essas mulheres assistiram muito Matrix, ou só são idiotas mesmo. Na cabeça delas, tirando o fato de que os filhinhos bondosos e trabalhadores delas estavam armados e atirando contra a polícia sem qualquer intenção de se entregar, os policiais deveriam só prender eles, e não matar. Segundo as manifestantes, os corpos deveriam ter sido tratados com dignidade. Dignidade não sabia que criminosos tinham dignidade. O mais irônico é que quando eram os filhos delas roubando e tirando vidas de pessoas inocentes, nem sequer passou na cabeça delas a ideia de protestar contra as ações de seus filhos. Por que será, né? O contraste entre a dor das famílias dos policiais e a revolta das mulheres ligadas aos criminosos mostra a complexidade e a tensão que ainda permanecem no Rio de Janeiro após a mega operação. De comemoração de quê? Isso é premiação para quê? É de extermínio? Porque se for, ok. Beleza, vocês estão indo muito bem, vocês estão acabando com todo mundo. Não interessa quem, porque são 120 e tantos bandidos. Tem gente que nem tem cabeça, como é que tu sabe quem é? Não foram reconhecidos, não tem nome. Quem são essas pessoas? São realmente bandidos? Ou vocês só entraram para cumprir um número bonito? Eu não sei vocês, mas tudo o que pude ouvir foi: e obviamente que não poderia faltar as homenagens por parte da escória. Já para o que você está fazendo, porque você acha que já viu de tudo, mas não viu não. A polícia foi chamada para acabar com uma festa no meio da rua, lá em Manaus. Os policiais chegaram. Quando chegaram lá, descobriram que não era festa, que não era uma comemoração, era uma homenagem que estavam fazendo aos criminosos do Comando Vermelho mortos na mega operação do Rio de Janeiro. Os envolvidos no evento não gostaram da presença da polícia e começaram a atacar os policiais, ofender os policiais durante a abordagem. Me dá as imagens. Já chegou aqui. Aí a polícia teve que pedir reforço, porque é muita gente homenageando o Comando Vermelho e o policial ali. Jogaram coisas do policial ali, Jogaram objetos do policial. Teve um policial machucado, teve que ser levado para o hospital. A polícia tentando tirar, os caras fazendo uma homenagem, tipo um minuto de silêncio, tipo salva de palmas, aquela saraivada de tiros. Onde os caras acham que estão, minha gente? Mas o que vocês estão fazendo? É homenagem. Aí chegou o reforço, Aí mudou a conversa. E para finalizar, temos ele novamente, Oruan, que deu sua opinião. 28 de outubro de 2025, aconteceu a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruan. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que está portando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade. Eu discordo. Você não é e nunca foi reflexo da sociedade, pelo contrário, você é o reflexo da criminalidade. Não é à toa que você é filho do Marcinho VP, e também não é à toa que atualmente, agora em 2026, ele está foragido da polícia. E para encerrar, vamos ver o vídeo de uma garota que também deu sua opinião sobre a operação. Cauã, nada pessoal contra você, tá? Mas você sabia que apreenderam mais fuzis na casa de um ex-policial do que nessa operação inteira? Já fica óbvio qual lado ela vai defender só por esse começo. Ninguém tá defendendo o criminoso, vocês precisam colocar na cabeça de vocês que a única coisa que a gente tá defendendo é que todas essas mortes, inclusive a dos policiais, foram em vão, porque o crime organizado continua aí. O crime organizado ainda continua aí, e se os policiais não tivessem feito a operação, o crime não continuaria ali. Com base na lógica dessa garota, seria mais útil se os policiais não fizessem o trabalho deles.
Me aponte com dados se essa operação resolveu alguma coisa em relação ao crime. Se toda essa violência resolveu alguma coisa, me aponte com dados, me mostre. Porque não adiantou nada, aprenderam menos fuzis do que dentro da casa de um ex-policial. Eu defendo sim que as pessoas paguem pelos crimes delas, mas na prisão. Também defendo o ensino público de qualidade. Eu fiz alguns projetos sociais com crianças da periferia e eu escutei histórias que me tocaram muito em relação a isso. Por exemplo, me chocou o quanto é normal para eles, dentro da realidade deles, falar sobre assuntos sérios que muitas vezes os nossos pais nos privam. Um menino de 11 anos veio me falar assim, que eles tinham ido buscar o irmão dele na prisão, porque não sei o que lá, com a maior naturalidade, com a maior normalidade que pra nós, quando a gente era criança, são assuntos que os nossos pais nos privam de ficar sabendo. Quando alguém fala que é uma questão de escolha, muitas vezes não é, muitas vezes você nasce inserido nesse meio. Quando ela conta sobre a história que ouviu da criança, é simplesmente para fortalecer o argumento de que eles não têm livre-arbítrio, não têm escolha de escolher outro caminho a não ser o de virar um criminoso. Muitas dessas pessoas entraram pro crime quando ainda criança, quando não tinham nem discernimento para separar o que é certo e o que é errado. E aí você, Cauã, com essa influência que você tem, com os privilégios que você tem, vem comentar no meu vídeo, ah, meu Deus, sabendo que todas as mortes foram em vão porque o crime organizado não acabou. Não acabou e nem vai acabar. O trabalho dos policiais não é acabar com o crime, e sim combatê-lo. Para ela, se o crime não acabou, logo, a operação foi em vão. E ainda o que me choca é que a maioria das pessoas que estão defendendo essa chacina que teve são pessoas que se dizem da igreja, que se dizem acreditar em Deus, sendo que os filhos de Deus todos são perdoados. E o que me intriga é que as pessoas que passam pano para essa escória nunca é uma pessoa que acorda cedo para trabalhar, que com certeza não é o caso dessa garota. Sempre são pessoas que já são de má índole ou pessoas que nem sequer convivem em um ambiente desses. Deus é um Deus de amor, não de violência. E ninguém tem direito de tirar a vida de uma outra pessoa, porque no olhar de Deus todos somos irmãos, todos somos uma grande família. Quando ela fala que ninguém tem direito de tirar a vida de uma pessoa, ela não está se referindo às vidas que esses criminosos tiraram, mas sim à deles. Vale ressaltar que 67% dos moradores do Rio de Janeiro aprovaram a operação da polícia. Acho que esses dados comprovam que a operação não foi inútil, né? E chegamos ao final do vídeo. Caso você tenha gostado, peço que deixe o like e se inscreva no canal. Dito isso, tenha um bom dia, e até a próxima.